Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao que se espera seja a última aula de petição inicial. E vocês já viram aí na entrada do vídeo o tema dessa aula, posturas do juiz diante da petição inicial. Mas para relembrar vocês do que aconteceu na última aula que nós gravamos, dá uma olhadinha aí no material. Vamos na tela cheia. Vocês lembram desse slide? Eu terminei a aula passada falando desse slide com vocês. Eu disse, nós terminamos agora a parte do pedido com suas especificações e na próxima aula a gente vai entrar nesse tema aí. Eu falei, inclusive, escrevendo esse slide, essa letra bonita que Deus me deu, posturas do juiz diante da petição inicial. Pode voltar comigo. A gente, então, ingressa nesse último tema. Tem previsão legal no código para isso. A gente começa, então, por ele, pelo código. Abram aí o código de vocês. Eu fiquei todo empolgado que eu fui comprar um código novo. O meu código vocês já viram em aulas anteriores. Quando eu não esqueço o código e abro o celular, eu tinha um código que era de 2016, com a comparação do código velho para o código novo. Claro, esse código ficou velho, ele já estava velho há algum tempo, e aí eu resolvi comprar um código novo. Eu fui na livraria para escolher um código físico para trazer para as aulas. E eu tinha na minha cabeça algumas editoras que eu gosto para falar. E aí, quando eu cheguei na editora, eu vi esse código aqui. E como eu estava comprando para gravar aqui para vocês, eu me lembrei que o nosso fundo é esse aqui atrás, é esse vinho aqui. Fala a verdade se não combina. Alessandro, fala aí. Tá combinando muito. E aí eu falei, essa aqui é a minha preferência pela capa. Fui dar uma olhada e ele é muito bom. Tem boas remissões, tem tamanho de letra bom. Eu achei ele muito bom, me surpreendeu. A capa me chamou a atenção e depois ele me surpreendeu. Eu gostei bastante dele. A gente começa então por esse código. Abram aí o artigo 319. E vamos nos situar dentro do tema da aula de hoje. 319 fala dos requisitos da petição inicial, nós já falamos sobre ele. 320, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, já também falamos sobre esse artigo. E aí vem o artigo 321. O juiz, ao verificar a petição inicial, esse é o nosso tema da aula de hoje. O juiz, ao verificar a petição inicial, isso significa que o juiz vai fazer uma análise da petição inicial. Essa é a chamada conclusão inicial ou conclusão da petição inicial. E é nessa conclusão, quando o juiz verificar a petição inicial pela primeira vez, que, dependendo do que o juiz verificar na sua petição, dependendo do que ele concluir da leitura da sua petição, ele, juiz, deve tomar algumas posturas. Vamos lá no quadro em tela cheia. Esse é o nosso tema, então, posturas do juiz quando a petição inicial é levada à conclusão inicial. Quando a petição inicial é levada à primeira conclusão. E aí a gente consegue fazer o seguinte. Vamos desenhar de novo o nosso procedimento comum. Petição inicial, que deve cumprir os requisitos do artigo 319 e do 320, já estudamos. E depois essa petição inicial será levada à conclusão. Nessa conclusão, o que deve fazer o juiz? Existem diversas posturas que o juiz pode tomar. E o curioso é que essa conclusão, em regra, é a do 321, esse artigo que a gente começou a ler agora, mas não é apenas nesse artigo 321 que se encontram as posturas do juiz diante da sua petição inicial. Volta comigo. Lembra que eu falei, numa dessas aulas anteriores sobre inicial, eu disse para vocês o seguinte, que a petição inicial é a peça mais importante do processo para o autor. Não adianta o advogado do autor, fazer uma réplica brilhante, fazer alegações finais brilhantes e fazer recursos primorosos. Não adianta, porque o juiz está vinculado ao que foi trazido pela petição inicial. Isso significa dizer que tudo que o advogado fizer ao longo do processo depende do que ele delimitou na sua petição inicial. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, vocês não sabem quando eu estou gravando, mas para terem uma ideia de que no momento dessa gravação, o que eu vou narrar agora é absolutamente contemporâneo. Isso acabou de acontecer. Ontem, um advogado, amigo meu,
me procura e diz assim: Flecha, eu queria te contratar. Eu já achei esquisito, amigo não contrata amigo, eu ia responder tudo que ele quisesse, jamais cobraria. Mas ele me disse: eu quero te contratar porque eu sei que você tem um hábito de fazer atuação no tribunal e a causa já tramitou na primeira instância e a sentença foi de improcedência. Eu estou pelo autor, a sentença foi de improcedência e eu achei um absurdo. Então, tem o recurso já foi interposto e eu quero te contratar para você despachar o recurso, fazer sustentação oral, etc. E aí eu disse: me conta o que aconteceu no processo. Aí ele contou a história toda do processo. E eu disse: olha, me parece que o seu direito é bom. Me parece que dá para fazer um bom trabalho na apelação. Mas você acabou de me contar o direito da parte, me contou os fatos que envolvem essa causa. Mas eu preciso ver o que está escrito na petição inicial. Porque eu não consigo pleitear uma coisa que não esteja veiculada na petição inicial. Ele falou: não, claro, tudo bem. E aí ficou de me passar, deve me passar hoje, os detalhes do processo, para que eu possa dizer quais são as chances dele. Então, a petição inicial, sem dúvida, é a parte mais importante do processo. E na conclusão da petição inicial, nós temos sempre um momento de tensão, porque é o momento em que o juiz vai ler a sua petição e vai fazer uma análise de tudo que você fez com relação à forma da petição inicial. Toda a questão de forma, os elementos da inicial, como você escreveu, tudo, o juiz vai fazer a análise nesse momento dessa conclusão da petição inicial. É sempre um momento tenso, porque a gente nunca sabe qual é a postura que o juiz vai tomar naquela conclusão inicial. E sabe o que é mais interessante? É que existem muitas posturas, muitas. A gente vai depois colocar na tela e eu vou até contar com vocês, eu nem me lembro de cabeça quantas são, mas são muitas posturas que o juiz pode tomar na petição inicial. O juiz vai escolher qual ou quais dessas posturas ele vai colocar no seu despacho inicial, na sua decisão inicial. Algumas são boas, outras são ruins. E se você é advogado do réu nesse processo, ou se você tem hábito de atuar só para o réu, a maioria dos seus processos você atua pelo réu, também é muito importante esse momento. É claro que você não está acompanhando esse momento ao vivo. Você vai analisar o que o juiz fez na conclusão da inicial depois, quando você for citado. Porque caso a petição inicial tenha um vício qualquer e o juiz não tenha percebido esses vícios, você tem que alegar na contestação. A chance de vitória pela via processual é grande se esse vício existe e ele não foi percebido na inicial. Por outro lado, se o vício existe na inicial, o juiz não percebeu na conclusão na inicial e você não alegou na primeira oportunidade de falar nos autos, que é na contestação, existe uma grande chance de você não poder mais alegar. Porque alguns vícios, de fato, são alegáveis a qualquer tempo, mas outros você só pode alegar na primeira oportunidade de falar nos autos, que é na petição de contestação. Entendemos, então, a importância do tema da aula de hoje? Entendemos isso? Vamos para o quadro Tela Cheia, para a gente saber quais são, então, essas posturas do juiz diante da petição inicial. Diz o artigo 321, que, como eu falei para vocês, não é o único artigo que fala de posturas do juiz, porque existem outros. Mas, sem dúvida, é o primeiro artigo que nós temos que analisar sobre esse tema, posturas do juiz, diante da petição inicial. Vamos ler, então. Eu leio com vocês, pode deixar aí no quadro branco mesmo. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320. Olha para a tela. Esses aqui, ó, que a gente acabou de falar. Se o juiz verificar que a inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Muito bem. Então, que posturas o juiz pode ter por força desse artigo 321? Então, volta comigo só um instantinho. Eu vou colocar aí no quadro, nesse primeiro desenho, quais são as 3 posturas que o juiz pode ter diante da petição inicial. Então, o primeiro desenho vai ser sobre o 321. E na sequência eu vou fazer um outro desenho maior, mais completo, com todas as posturas do juiz. Essas 3 do artigo 321 e outras que a gente vai descobrir nos outros artigos que não o 321. Fechado? Vamos lá na tela. Primeira postura, o juiz pode concluir que a petição inicial está regular. Isso é o que mais o advogado do autor espera. O juiz disse que a petição inicial cumpriu todos os requisitos lá dos artigos 319 e 320 e, portanto, ele não vê nenhum vício na inicial, ela está regular. E em estando regular, o juiz defere a petição inicial e manda citar o réu, mas intimar as partes para a audiência de conciliação, que será realizada no dia tal, às tantas horas, estará ali na decisão inicial. Agora, veja um detalhe. Pode voltar comigo. Veja um detalhe. Vocês jamais, pelo menos eu sou advogado desde 1998 e, portanto, há mais de 20 anos que eu sou advogado, e em mais de 20 anos de advocacia, eu nunca vi uma decisão na conclusão inicial dizendo assim: defiro a petição inicial, citem-se os réus, intimem-se as partes para a audiência de conciliação no dia tal, às tantas horas. E na época do Código Velho não tinha essa intimação, mas o resto era igual. E mesmo na época do Código Velho, eu jamais vi um despacho inicial dizendo: defiro a petição inicial, citem-se os réus. Eu nunca vi isso acontecer. Na época do Código Velho, quando era só para citar, o juiz, ao verificar que a petição inicial estava regular, ele dizia: citem-se os réus. Então vejam que defiro a petição inicial é um exercício mental que o juiz faz. Pelo amor de Deus, não saiam por aí dizendo: o Flecha falou que existe uma decisão mental do juiz. Não é isso. O juiz faz um exercício mental e, para ele, na convicção dele, é para deferir a petição inicial porque ela está regular. E em estando regular, em sendo deferida, eu tenho cite-se. Na verdade, em tempos de Código Novo, cite-se o réu e intimem-se as partes para a audiência de conciliação é uma decisão e lá dentro está embutido o defiro a petição inicial. Porque somente se a petição inicial for deferida é que eu tenho essas duas consequências. Cite-se o réu, ou citem-se os réus, se for mais de um, e intimem-se as partes para a audiência de conciliação no dia tal, às tantas horas. Tudo bem? Entendemos isso? Ok. Daqui a 5 minutos, talvez menos, vocês vão perceber por que eu fiz essa firula toda para falar do defiro a inicial lá embutido no despacho de cite-se e intimem-se as partes. Ok? Volta na tela, por favor. Estando regular, defere a inicial, cite-se o réu, intimem-se as partes e vida que segue, tudo bem, tudo numa boa. Mas o juiz, ao fazer a análise desses artigos 319 e 320, ele pode verificar que a petição inicial está irregular. A conclusão do juiz pode ser que a petição inicial está irregular. E mais, ele pode concluir que a petição inicial está irregular
porque está eivada de um vício insanável. O vício é insanável, não há a menor possibilidade de corrigir aquele vício encontrado pelo juiz. Não existe como corrigir aquele vício. O que deve fazer, então, o juiz? E aí vem, viu, foi menos de 5 minutos. Alessandro, posso ficar na tela pequenininha lá? E aí vem o que eu mostrei agora há pouco para vocês. Se nessa análise da petição inicial, se o juiz, ao analisar se cumpridos os requisitos, 319, 320, ele diz que a petição inicial está regular, qual é a consequência? Ele defere a petição inicial. E do deferimento tem sido centímetros, nós já vimos. Mas o principal é, defiro a petição inicial. Deixa eu ver se tem um papel aqui. Não tem papel, mas imaginem que a petição inicial é isso aqui. O juiz, então, pega a sua petição inicial, olha a sua inicial, e ao fazer essa análise aqui, ele diz, a petição inicial está regular, defiro a inicial. Por outro lado, se na mesma conclusão da inicial, o juiz faz a mesma análise da petição inicial e diz que a petição inicial está irregular, qual é a consequência? Me digam vocês. Por isso eu chamei tanta atenção para o defiro a inicial. Analisei a inicial e ela está regular, defiro a inicial. Mas se ela estiver irregular, qual é a consequência? Indefiro a petição inicial. Olha lá na tela cheia, por favor. Viram a conclusão? Analisei, está irregular e o vício é insanável. O que faz o juiz? Indefere a petição inicial. E se a consequência do defiro a petição inicial é citar o réu, intimar as partes e vida que segue, ao contrário, se o juiz resolve indeferir a petição inicial, qual será a consequência? O pensamento é mais rápido do que a mão. Se o juiz indefere a petição inicial, o processo vai ser extinto. Claro, um processo sem inicial é um corpo sem cabeça, o processo não pode continuar, o processo tem que ser extinto. E, se o processo vai ser extinto, simplesmente porque a petição inicial foi indeferida, o pedido do autor sequer chega a ser apreciado, essa extinção, portanto, vai acontecer sem resolução do mérito. Quando a gente abre o artigo 485, inciso 1 do CPC, o que a gente vê é: o processo será extinto sem resolução do mérito. Inciso 1, quando o juiz indeferir, aqui está ela, quando o juiz indeferir a petição inicial. Ok? Muito bem. E ainda decorrente do artigo 321, a gente tem uma outra consequência. Imaginem que o juiz faz a análise da inicial e descobre que ela está irregular, mas que o vício é sanável. Ela está irregular e o vício é sanável. Se quando o vício era insanável, na parte de baixo do vídeo, eu tenho o indeferimento da inicial, claro, indefere essa inicial, porque não tem como corrigir o vício. O Flecha já disse que ele é insanável. Mas e se o vício não for insanável? Não faz sentido, então, extinguir esse processo, vamos permitir que o vício seja sanável. E aí vem a letrinha de lei do artigo 321, que diz: se o juiz, ao verificar a petição inicial, analisar que não foram cumpridos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, mandará que se emende a inicial, se eu precisar trazer argumentos de fato ou de direito, ou se eu precisar mexer no pedido, ou ainda, resumindo, se eu precisar mexer no texto da petição inicial, ou a complete, se o que ficou faltando foi documento. Na verdade, o artigo 300, esse emende, se verificar que tem vício, determina que emende.
se referindo ao 319, falta algum requisito na peça, ou que se complete tem referência ao 320, que é juntar algum documento essencial que está faltando. Emende é para esse artigo, complete é para esse artigo. Que se emende ou que se complete no prazo de 15 dias. Ok? Esse prazo de 15 dias, sem a menor dúvida, é um prazo processual, portanto, são 15 dias úteis e não há dificuldade com relação a isso, não há discussão, não há divergência com relação a isso. Muito bem. Se você não terminou de copiar ainda esse desenho aí, dá pausa, que eu vou mudar. Dá pausa, por favor. Anota e tira da pausa. Vamos lá. Podemos? Vou fazer o mesmo desenho, só que com menos informação, tá? Aí fica assim. Petição inicial. Conclusão da inicial. Aqui, se o juiz conclui que está irregular e o vício é insanável, ele indefere a inicial. E a consequência do indeferimento é a extinção sem resolução do mérito. Se o juiz verificar que ela está regular, o juiz defere a inicial, cite-se o réu e intimem-se as partes. Já vimos isso. Agora, e se o juiz verificar que a petição inicial está irregular e o vício é sanável? Aí ele manda o autor emendar ou completar a inicial em 15 dias úteis. E quando o autor é intimado dessa decisão de que ele tem que emendar em 15 dias úteis, ele pode fazer 3 coisas diferentes. Alessandro, posso ficar lá no cantinho? O autor é intimado da decisão do juiz que determina que ele emende ou complete a inicial em 15 dias. A primeira coisa que acontecia na época do Código Velho era, isso não acontece mais, na época do Código Velho, normalmente vinha uma decisão que dizia assim, emende-se a inicial. Claro que sempre houve e sempre haverá juízes e juízes. Alguns juízes diziam na época do Código Velho, emende-se a inicial para corrigir o vício tal. Complete-se a inicial para trazer o documento tal. Mole, cumpre, acabou. Mas também havia decisões que diziam, emende-se a inicial. E aí você tinha que ler a sua inicial de novo e tentar adivinhar e tentar localizar qual era o vício que o juiz tinha visto para que você emendasse a inicial. Às vezes a gente até conseguia, às vezes não conseguia. Aí embargava de declaração, dizendo, Excelência, por favor, esclareça a decisão e diga qual é o vício que o senhor entende existente para que eu faça a análise e corrija ou explique que não é vício nenhum. E aí alguns juízes explicavam, outros diziam nada a prover. Era complicado. O artigo 321 trouxe uma vírgula lá no final, colocando a seguinte informação, devendo o juiz dizer especificamente qual é o vício que deve ser corrigido. Vou ler literalmente para vocês. Indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Muito bem. Então, emende-se a inicial para corrigir o vício tal. E aí o autor é intimado disso. Quando o autor é intimado, ele, autor, pode ter 3 posturas diferentes. Que posturas são essas? Primeira, ele pode fazer a petição de emenda e corrigir o vício. Se isso acontecer, qual é a consequência? Vem aqui para cima. Defiro a petição inicial, cite-se o réu, intimem-se as partes. Segunda postura que o autor pode ter, ele pode fazer a petição de emenda e não corrigir o vício. E aí a consequência é indefiro a petição inicial. E a terceira e última postura que o autor pode ter, ele pode fazer a petição de emenda e com isso,
Primeira postura, que é a seta para cima. Ele faz a petição de emenda e corrige o vício. Segunda postura, ele faz a petição de emenda e não corrige o vício. É a seta para baixo, indefiro a inicial. Terceira, o autor sequer faz a petição de emenda. Ele fica inerte. E aí, nesse caso, a consequência será também o indeferimento da inicial. Foi? Entendemos isso? Ok. Volta na tela. Tela cheia. Entendemos esse desenho. Observações. E é aqui que o bicho pega. Observações com relação ao que a gente acabou de estudar. Primeira. Esse prazo de 15 dias úteis, isso não se discute. O prazo é processual, é contado em dias úteis, não tem discussão. Esse prazo de 15 dias úteis é prazo próprio ou impróprio? Essa é a primeira pergunta. Esse prazo é próprio ou impróprio? E aí, deixa eu lembrar vocês lá das aulas de teoria geral, quando nós falamos sobre prazos, e lembrar vocês do conceito de prazo próprio e de prazo impróprio. Alguém lembra o que é prazo próprio e impróprio? Prazo próprio é o prazo que tem que ser cumprido sob pena de não poder mais cumprir. Prazo próprio, portanto, é aquele prazo que, se não for cumprido, não pode ser cumprido depois. Isso gera preclusão. Por exemplo, prazo de contestação, 15 dias. Esse prazo é próprio? É, porque se você não contestar em 15 dias, no 16º já aconteceu a chamada preclusão temporal e você não vai mais poder contestar. Prazo impróprio é justamente o oposto. Prazo impróprio é aquele que, se não for cumprido, no exemplo aí, se esse prazo de 15 dias for impróprio, eu ainda posso emendar no 16º, no 17º, no 18º e assim por diante. Muito bem. Esse prazo é próprio ou impróprio? Petição inicial. Conclusão da inicial, o juiz diz emende-se. E o 15º dia do prazo é aqui nesse lugarzinho aí. Dia 10 de março, por exemplo. Aí é o último dia do prazo, para você fazer a emenda. Pergunta: se você emendar no 16º, é possível? No 17º, é possível? Se me disserem que não, esse prazo é próprio. Se me disserem que sim, esse prazo é impróprio. O STJ, em decisões reiteradas, diz que o prazo para a emenda da inicial é prazo impróprio. E, portanto, você pode cumprir depois. No 16º pode cumprir. Olha só, eu não estou fazendo apologia não, tá? Eu não estou dizendo... Volta comigo, para eu olhar sério para vocês. Eu não estou fazendo apologia do tipo, pode perder esse prazo aí que ele é impróprio mesmo. Advogado tem que cumprir prazo. Mas, se aconteceu uma desgraça e esse prazo foi perdido, não há pânico, porque ele pode ser cumprido depois, assim entende o STJ. Até aqui tudo bem? Ok. Mas também não é um frozô danado, esquece isso, vou tirar férias, quando eu voltar eu penso nesse negócio. Também não é assim não. Volta lá na tela. Posso emendar no 16º? Não pode, não tem problema. 17º? Pode. E no 1000º dia, eu posso? Já não sei. E no 100º, eu posso? Já tenho dúvida. No 18º pode? Pode, tudo bem.
Ou seja, a pergunta que se faz é: até quando pode fazer? Até quando eu posso, já que o prazo é impróprio, diz o STJ, até quando eu posso fazer essa emenda? E aí a resposta é bem simples, bem tranquila. Até o dia anterior do processo ir à conclusão e o juiz julgar extinto sem resolução do mérito, porque você não fez a emenda. Ah, que dia é esse? Sei lá. O dia que for. O dia que o processo for à conclusão. Até ele ir à conclusão, você pode emendar. Mas também, se for à conclusão e o juiz julgar extinto, aí não tem conversa, não tem choro, não tem chorumela, não tem nada. Vai ficar extinto mesmo. O prazo é impróprio até o juiz extinguir o processo por indeferimento da inicial. Tudo bem? Essa é a primeira observação. Segunda observação. O caderno de vocês colocam embaixo ali, tá? Segunda observação. Existe uma quarta postura do autor diante do despacho emende-se a inicial. Poucos autores falam sobre isso, poucos livros falam sobre isso, mas sim existe uma quarta postura. Que postura é essa? Volta para o desenho. Eu não vou escrever tudo de novo, tá? É o desenho que você já tem aí no caderno. Inicial, conclusão da inicial e o juiz disse: autor, emenda inicial que ela está errada por isso. Aí eu disse para vocês, o autor pode fazer a petição de emenda e corrigir o vício. Segue por defiro a inicial, cite-se o réu, intimem-se as partes. Mas ele também pode fazer a petição de emenda e não corrigir o vício. Aí vai para baixo. Indefiro a inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Também disse que ele pode simplesmente não fazer nada. E aí a consequência é igual a essa de cima, que indefiro a inicial. Existe uma quarta postura do juiz. Desculpe, uma quarta postura do autor diante da inicial. O autor pode fazer a petição de emenda. Com essa petição, ele corrige o vício apontado pelo juiz, mas, bem, uma falta de sorte desgraçada. Mas, com essa petição de emenda que corrige o vício, ele cria outro vício. Outro vício sanável. E aí, abre conclusão para o juiz, que vai dizer: emende-se a emenda. A emenda está aqui, ó. Emende-se a emenda para corrigir o vício tal. Certo? Então, eu pergunto para vocês. Se quiserem anotar aí, dá pausa. Volta. Ok. Eu pergunto para vocês. Existe emenda da emenda? Ou seja, o juiz manda emendar a petição inicial, você faz a petição de emenda
E aí o juiz manda emendar a emenda. Existe emenda da emenda? Resposta: depende. Depende de quê? Olha para cá. O juiz disse aqui: emende-se o vício X. Aí o autor faz a petição de emenda, corrige o vício X e cria um vício sanável Z. Cabe petição de emenda da emenda se o vício for um vício novo. Porque se o juiz disser emende-se a inicial pelo vício X, o autor faz a petição de emenda e não corrige o vício, não pode o juiz dizer: meu filho, emenda essa emenda e tenta aí corrigir o vício que eu já mandei você corrigir. Isso não dá. Volta comigo. Não existe a possibilidade do juiz mandar emendar pela segunda vez para tentar corrigir o mesmo vício original. Ou seja, não há possibilidade do juiz dizer: emende-se pelo vício X, vem a emenda, e o autor diz: meu filho, você não corrigiu, tenta de novo aí, emenda a emenda. Isso não dá. Por outro lado, o juiz diz: emenda o vício X, eu faço a petição e corrijo o vício X, e ao corrigir o vício X, eu acabei criando um vício Z. Aí o juiz pode dizer: emende-se a emenda para corrigir o vício novo que foi criado na emenda, que é o vício Z. Isso é possível. Essa é a quarta postura do autor diante da decisão do juiz que manda emendar ou completar a petição inicial. Entendemos isso? Tudo bem? Ok. Então, a gente vai encerrar esse bloco. Eu acabei passando bastante do horário, tem quase 40 minutos esse bloco, me perdoem por isso. A gente vai encerrar esse bloco e quando a gente voltar, a gente vai continuar nesse mesmíssimo assunto com esse mesmo desenho, porque ainda tem coisas para falar. Eu só vou encerrar por uma questão técnica. Fazer upload de um vídeo tão longo pode ser complicado para nós aqui e para você. Às vezes você se programa para assistir uma aula em um vídeo de 20 minutos hoje, outro de 20 minutos amanhã e assim por diante. E aí, às vezes, você não consegue se programar para um vídeo tão longo, um vídeo de 1 hora e meia. Por isso, a gente vai encerrar por nós aqui e por vocês aí. Quando a gente voltar no vídeo parte 2, vai ser falando sobre esse mesmo assunto com novas informações que eu deixei de falar nessa. Ok? Até já!